Proposta de mensagem. Deixa eu ler um texto para vocês daquele livro que eu indiquei ontem, Introdução ao Antigo Testamento, pela editora Vida Nova, dos autores Dillard e Longman III. Olha que interessante sobre Salmos, sobre o livro de Salmos, tá? Quando a gente examina de perto o livro de Salmos, a gente fica surpreso com extrema dificuldade de entender a mensagem central do livro. Vou repetir. Eles destacam que os Salmos são muito famosos, o Novo Testamento cita o livro de Salmos muitas vezes. Para os cristãos, o pessoal acha, por exemplo, que o livro de Salmos é o centro da Bíblia. Muitos, inclusive, até deixam abertos num determinado salmo lá no meio. E, com certeza, da Bíblia, primeiro vem os Salmos, que o pessoal conhece, depois vem os Evangelhos, hoje em dia, na mentalidade ocidental. E eles destacam que parece fácil compreender os Salmos, mas quando a gente vai chegando perto, a gente tem extrema dificuldade de entender a mensagem central. Uma proposta de mensagem central é que a soberania de Deus ela é invocada, ela é celebrada, ela é louvada, adorada, destacada através de petições e canções. Salmos falam para nós de um Deus que é buscado e invocado em sua soberania. E nós, como homens, precisamos desse Deus soberano para as diversas áreas da nossa vida, para os momentos tristes e complicados e para os momentos alegres também. A gente aprende que Deus não é só apresentado, a doutrina de Deus, lembra? Nós estamos na doutrina de Deus aqui. Para quem o adorador remete suas orações e petições, ele é apresentado como Criador, como Rei e como Juiz. Deixa eu ler para vocês um trecho aqui do C.S. Lewis. Eu não posso deixar de trazer o Lewis aqui para a nossa aula de vez em quando. Esse livro é muito bom. Lendo os Salmos, do C.S. Lewis, tá? Editora Ultimato. E olha o que ele fala sobre nós encararmos o juiz ou o dia do juízo. Ele fala assim, ó: os povos pedem pelo juízo. Senhor meu Deus, tu és justo, faze-me justiça. 35, 24, Salmo. Então os povos pedem por justiça. Os judeus antigos, preste bem atenção nisso, olha a diferença dos judeus para os cristãos. Os judeus antigos, como nós, pensavam no juízo de Deus em termos de uma corte de justiça terrena. Segura lá. A diferença, os judeus antigos, então, uma corte de justiça terrena. Nós, os cristãos, retratamos o caso a ser julgado como uma causa criminal. Nós mesmos assentados no banco de réus. O judeu, por sua vez, apresenta como uma causa civil, não como uma causa criminal, na qual ele é o reclamante. Ele não é o réu, mas ele é o reclamante nessa causa civil diante de Deus. Aí finaliza o pensamento. Um espera não ser condenado, o cristão, o pensamento cristão do dia do Senhor. Ou melhor, está pedindo por perdão. O outro espera por um triunfo com grandes prejuízos para o inimigo. É um olhar diferente. Em vez de sentar na cadeira do réu e esperar pelo perdão para não ser pisado, condenado, nós estamos num tribunal, numa corte civil, esperando que os inimigos, que os ímpios sofram a condenação, porque nós já somos perdoados. É bem diferente a visão. E a pergunta é:
como que o livro de Salmos dialoga com o aconselhamento e com a música na igreja, por exemplo. Bom, primeiro destaque que eu faço então é que o livro de Salmos dialoga com o aconselhamento, na mesma linha então de Jó e de Provérbios, à medida que Yahweh ele é apresentado pelo livro de Salmos como um Deus que sabe quem a gente é. Se tem alguém que sabe como a gente é, do que a gente é feito, a nossa complexidade, a nossa fragilidade e as nossas virtudes, esse alguém é o nosso Deus. Nosso penúltimo slide aí então traz o diálogo do livro de Salmos com a música na igreja. Então são mais 4 afirmações. E eu entendo que há um diálogo de Salmos com a música na igreja à medida que Yahweh é apresentado como um Deus que tem que ser buscado. Não interessa se são orações, se são poemas, se são frases curtas, como a gente gosta de falar nos grupos caseiros, se são canções complexas. Às vezes a gente acha que só pode buscar Deus com músicas de louvor congregacional. Mas eu posso ouvir uma outra canção lá de um Gerson Borges, João Alexandre, Silvestre Kilman, que são caras da MPB que eu gosto, e elas me fazem às vezes adorar mais do que eu estivesse lá congregando com os irmãos, às vezes não tão concentrado numa igreja local. Então eu coloco que ao estudar este livro de Salmos, facilmente eu percebo o ser humano levando para Deus, carregando diante de Deus, chegando com o seu fardo, com a sua mochila, ou chegando com a sua gratidão, né? Por meio de orações e canções, as alegrias e as tristezas, em diversos ambientes, como disse a Dani ali muito bem sobre o Carlos, no Sitzenleben de cada um. E fazendo esse movimento de chegar até Deus, buscando esse Deus aqui, indo até Ele com canções, eu mostro a minha condição totalmente vulnerável de dependência e a condição completamente soberana do Criador.